É que o diabo tira a palavra nossa de dentro de nós. Jesus contou, uma parábola comparando o nosso coração como um terreno, onde é semeado a semente. A semente é a palavra, o terreno é o nosso coração. E no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 13 em diante, preste atenção. E nós aqui vamos ensinar você como que o diabo vem e tira a palavra. Eu vou semear a palavra, vou ler um outro texto lá na frente, vou ler a palavra e depois eu vou ensinar você claramente, vou dar exemplo como que o diabo tira a palavra do nosso coração e faz entrar a incredulidade, a heresia. Então vou ler aqui o versículo 13 e 14 do capítulo 4 de Marcos, que diz assim: E ele disse-lhes, não entendeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Aí ele começa a explicar. 14. O semeador semeia a palavra. Certo? Estes são que estão à beira do caminho, em quem a palavra é semeada. Mas ouvindo-a, imediatamente vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Tá vendo? Aí ele vai falando de outras situações, que às vezes os problemas da vida também sufocam a palavra. Aqui está falando de tirar a palavra, ele arranca a palavra. E em outra situação, se você ler todinho, se você ler aí o 16, o 17, vai falando que eles vão ser sufocados, vão se escandalizar, Outros, as riquezas vão sobrepujar a palavra. Agora nós vamos semear a palavra e vou explicar e vou citar nomes também para você entender como o diabo vem e tira a palavra, Preste atenção na leitura. Será que você vai entender? Isso aqui dá para entender. Porque eles dizem, eu vou ler o Apocalipse. O Apocalipse é difícil, compreensão, o Apocalipse ninguém consegue entender. O Apocalipse, sabe o que significa Apocalipse? Revelação. Ora, se é revelação, não é para ser revelado a nós? Eu vou ler esse texto aqui, eu duvido se você não vai entender. Que é pregado aí, hoje em dia está muito em moda, E vou citar nomes de quem, como que o diabo usa os seus servos para arrancar a palavra que foi semeada. Vou começar aqui. E vi, capítulo 20 de Apocalipse, e vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E ele lançou no abismo, e ali encerrou e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se cumprissem, e após isso ele deverá ser solto por um pouco de tempo. Se eu perguntar para você o que você entendeu, eu tenho certeza que você vai resumir assim, está dizendo que veio um anjo, uma corrente, prendeu o diabo, amarrou ele, e ainda colocou um selo para ele para não ser aberto aqui dali. E aí, o que é o selo? O selo é uma coisa que não pode ser violado. Quando você vê as pessoas, o governo interditar um prédio, um estabelecimento comercial, ele coloca lá um papel lá, que dali não pode ser arrancado de forma alguma. E agora vamos ver como é que o diabo vem e tira a palavra. A palavra está aqui, foi semeada, foi falada, Agora vamos aqui, continuar aqui, Vamos continuar. E lançou no abismo e ali o encerrou e pôs um selo sobre ele para que não enganasse as nações até que os 1000 anos se cumprissem. E após isso ele deverá ser solto por um pouco de tempo. E vi tronos assentados sobre eles e o julgamento foi-lhes dado. E vi as almas daqueles que foram decapitados pelos testemunhos de Jesus e por causa da palavra de Deus, que não havia adorado a besta e nem a sua imagem, nem havia recebido a sua marca em suas testas ou em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os demais mortos não reviveram até que os 1000 anos findasse. E esta é a primeira ressurreição. É difícil entender isso? Não é. Aí como é que o diabo vem e tira? Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Augusto Nicodemos,
todo aquele pessoal da presbiteriana, e tem outros também, sabe? Que eu estou falando os mais famosos aqui, tá? O que eles veem? Olha, isso aqui é linguagem linguagem de figura. Não tem como prender um espírito. Imagine prender um espírito. Como que vai amarrar o diabo? Ele está cerceado. Isso, sabe o que é, meus amigos, meus irmãos? Eles estão tirando a palavra, colocando outra palavra dentro do seu coração, distorcendo a palavra, como Pedro fala, que eles iam distorcer a palavra para a sua própria destruição. Então o diabo, meus irmãos, você tem que ler e entender que o diabo ele não está preso, ele está controlado, ele está como um cachorrinho na coleira. Aqui está dizendo que o diabo foi amarrado por 1000 anos e colocou um selo para não ser violado aqui lá, ele vai ficar presinho lá, não tem como escapar. O texto puro é este. E aí, os 1000 anos. Não, os 1000 anos não. E outra, a primeira ressurreição já teve. Está aqui, ó, a primeira ressurreição é quando você se converte, né? E aí a palavra de Deus fala: e abençoado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, segundo a morte, não tem poder sobre eles, né? E aí a palavra de Deus está falando que os demais mortos, no versículo 5, não reviveram até que os 1000 anos findassem. Esta é a primeira ressurreição. Depois vai ter a segunda. Aí eles negam isso aqui. Então, meus amigos, meus irmãos, o diabo, quando ele vem tirar a palavra, ele vem e coloca outra. Ele coloca a palavra, outra palavra dele, deturpada. Então, ensinei a você. Quando você lê aqui, não tem como, não tem segredo isso aqui. O problema é que às vezes você começa a duvidar, aí você lê isso aqui e você acredita do jeito que está aqui. Aí veio o diabo, não é assim. Eu não consigo ser preso. O diabo manda os seus servos dizendo isso, é que está acontecendo. Ah, mas eles pregam a verdade tão bonito. Sim, é para te enganar. A pregação deles, às vezes, tem pregação inteira. Você, às vezes, não acha um erro, mas depois nas demais pregações, como essa aqui, já botou tudo para perder. São servos do diabo, né? Então o diabo ele tira a palavra desta forma. Você leu a palavra, acreditou naquilo, aí vem um pregador do diabo, fala, não, você não pode entender literalmente, não é dessa forma. Tirou a palavra de dentro de você. Que Deus possa te iluminar em nome de Jesus. Amém.